Você já percebeu que o Google está dando mais destaque para discussões reais nos resultados de busca? Então, desde uns anos atrás, o Google começou a incentivar fóruns, né? Então, ele teve ali, usou o Reddit para treinar muita IA, e o Reddit começou a aparecer muito na SERP. Então, o Google já, desde uns anos atrás, ele vem mostrando a importância dos fóruns e a visibilidade que ele vai dar e está dando para os fóruns. E diante disso, nessa semana, a gente no Não é Agência publicou que o Google adicionou o suporte a dados estruturados de fóruns. Então, antes a gente tinha só suporte a dados estruturados de tipo FAQ ali, perguntas e respostas, e agora a gente tem os dados estruturados para suporte de fóruns. Isso é super importante e também dá pistas da importância dos dados estruturados para as IAs, né, para as LLMs ali, a importância de ter um site bem estruturado, com os esquemas bem feitos, validados e operacionais. Mas vamos lá. Quais são os insights que a gente pode ter e quais são as informações importantes que a gente pode tirar de tudo isso? Por que o Google criou esse dado estruturado? Então, o Google lançou esse dado estruturado oficialmente essa semana. Todas as informações se encontram lá no site do Não é Agência e ele serve para sites no formato do fórum. Então, o mais conhecido entre eles é o Reddit, mas a gente tem outros fóruns aí no mercado. A gente tem o Clube do Hardware, por exemplo, que também é um fórum muito conhecido para quem mexe com informática e tudo mais, onde as pessoas trocam experiências reais e opinam em primeira mão, ou pedem sugestões ou mandam questões. Diferente de um site tipo Yahoo Respostas ou Quora, ele é um fórum, ele é uma comunidade, né? Então as pessoas são leais ali. Você manda uma pergunta, a pessoa responde, outra pessoa já comenta embaixo da resposta, então você gera grandes threads de discussões. E esse pode ser um sinal, um grande indicativo de que o Google está querendo entender de verdade as conversas dos usuários. Ele quer entender como as pessoas interagem, né? Como rola esse relacionamento, essa troca entre as pessoas na comunidade online. E qual é a diferença, a principal diferença entre o que é a page, né, que seria os dados estruturados de FAQ, e os dados estruturados de fórum? Os dados estruturados de FAQ, eles trabalham ali que a gente tem usado muito nos últimos anos, a gente tem usado muito nos sites os dados estruturados de FAQ, que são as perguntas mais frequentes, que são muito baseadas em perguntas e respostas. E o fórum, ele possibilita que mais usuários comentem a mesma resposta. E são fóruns com tópicos abertos, discussões mais livres, então você tem conversas ali, a gente tem casos de resolução de crimes no Reddit, por exemplo, em fóruns no Reddit. Então, o fórum ele é muito mais amplo, né? Ele é muito mais aberto e é muito importante entender essa diferença. O Google está sinalizando que ele está sinalizando que ele quer entender como essas respostas se interrelacionam dentro das páginas do site. E como isso funciona na prática? A estrutura dos dados estruturados você encontra lá no site do noeagência.com.br. A gente colocou lá bonitinho estruturado como você faz. Mas basicamente para os fóruns com resposta em árvore, ou seja, aquelas respostas em threads, você tem que mostrar a hierarquia dentro do código. Então mostrar quem respondeu primeiro, quem respondeu embaixo de quem respondeu primeiro. E estruturar para fóruns lineares, ou seja, você tem uma pergunta e várias respostas ali, você tem que juntar todas as respostas embaixo ali do post principal e direcionar e explicar bem que essas perguntas fazem referência, essas respostas, desculpa, fazem referência a uma pergunta específica, e em páginas de listagem e perfis você deve marcar o que realmente aparece. Não adianta você tentar enganar o Google com essa estrutura, tá? Você tem que fazer com que no esquema apareça a estrutura real da conversa. Ela tem que refletir, ser um reflexo da estrutura do site. Então não é um esquema muito complicado de ser realizado. Se você tiver um plugin, ele vai gerar isso de forma automática. Se você tiver que aprender ali a mexer, a fazer de forma dinâmica, você consegue configurar hoje muito com a ajuda do ChatGPT, do Gemini, do Perplexity, você consegue gerar um código para te ajudar com isso. Não é muito complicado, mas qualquer dúvida, tem a documentação do Google para ajudar. E tem a gente também. Só mandar no comentário que a gente te dá um help. E o que isso pode refletir como impacto de SEO e visibilidade para os donos dos fóruns, né? Então, os donos dos fóruns, eles estavam meio perdidos, né? Com toda a questão da IA, com toda essa questão de não aparecer na SERP, de não ter um dado estruturado só para eles. E agora está muito melhor,
Porque se tem dados estruturados, significa que as IAs vão entender melhor o seu conteúdo, que o Google vai entender melhor o seu conteúdo, né? Os mecanismos de pesquisa vão entender melhor o seu conteúdo, os próprios crawlers também vão entender melhor o seu conteúdo, e muito provavelmente vai ter mais destaque. Provavelmente as respostas dos fóruns vão aparecer nos rich snippets ali, nas resultados ricos, né, que a gente chama, e não vai ser só um link azul, não vai ser só um link para você entrar no fórum. As respostas vão ajudar a municiar a IA do Google, então pode ser que as respostas apareçam ali no IA Mode, né, AI Mode, modo de IA, e na IA Overview ali, que aparece na SERP. Então não vai ser só mais o link azul, você vai aparecer com mais informações na SERP municiar melhor o Google. E também tem a questão do efeito estratégico para comunidades, né? Porque os fóruns eles fazem parte de comunidades. E as pessoas que frequentam os fóruns geralmente são pessoas muito leais, são pessoas que estão ali naquele fórum, que abastecem o fórum, que fomentam discussões, que trazem questionamentos, que trazem dúvidas, que respondem às pessoas, que têm estudos. Então você tem fóruns hoje, você tem fóruns muito ricos em conteúdo que estavam sendo deixados de lado pelo Google. E com esse dado estruturado é capaz de jogar uma luz em cima de todo esse conteúdo perdido, né, que a gente que não era estruturado, que é um conteúdo gerado por usuários, que visualmente nem sempre é muito bonito, mas com dados estruturados vai ficar mais organizado para os robôs. E os fóruns eles trazem muito isso, né, da audiência conquistada. Porque se você tem um fórum, que umas pessoas que frequentam semanalmente, diariamente seu fórum, é uma audiência sua. Não é uma audiência do Google, não é uma audiência que está descobrindo, às vezes, um conteúdo, é um canal já seu. Então, a gente consegue entender que o futuro ele passa por comunidades. Talvez seja um sinal do Google falando assim, olha, eu vou ser apenas um canal de tráfego, você vai ter que criar outros, você vai ter que correr para outros, que muitos produtores de conteúdo, muitos publishers estão fazendo, que é descobrir novas fontes. Né? Com a queda dos cliques que a gente tem visto na SERP por conta do Google, as pessoas estão indo para outros lugares, estão indo para o YouTube, para canais de redes sociais, e talvez o fórum seja uma opção viável agora com os dados estruturados. Então é muito possível que o Google esteja sinalizando que quer relações orgânicas. Então, às vezes, agora talvez a estratégia seja ter um fórum, ter pessoas engajadas no seu fórum particular, dentro do seu site, e isso pode ser refletido como um sinal de autoridade para o Google no futuro. Então, talvez o futuro não seja quem publica mais, mas quem vai conseguir estimular discussões de verdade, quem vai conseguir gerar estímulos, gerar conteúdo de forma mais orgânica, no sentido mais estrito da palavra, né? De forma espontânea. Né? Com que marcas os usuários vão querer conversar, quais publishers os usuários vão querer comentar e participar e fomentar discussões. Talvez esse seja o caminho da relevância. E não tanto mais só criar por criar, mas fomentar discussões, gerar críticas, criar fóruns engajados, ter pessoas que defendam sua marca de forma mais engajada. Talvez esse seja o futuro da criação de conteúdo. Então, se você é criador, marca, publish, vale muito a pena pensar se você está construindo uma comunidade ou se você está só ranqueando um artigo. Eu acredito que qualquer marca, publish, criador de conteúdo precisa ter uma comunidade, precisa ter um público que acompanha ele, que defenda-o, que comente as coisas que ele posta, que publica. Então, assim, que consuma o conteúdo, né? E aí vale a pena refletir sobre isso. Se você está criando uma comunidade com aquilo que você publica, ou se você só quer conseguir uma posição no Google ali, só quer conseguir um tráfego, mas não quer a lealdade dos usuários. Então, preciso entender muito bem, refletir muito bem sobre isso. E é isso. Entender também que o SEO sozinho talvez não garanta mais o futuro. Né? O futuro agora vai ser muito mais de trocas. Então, além de ter um bom site estruturado e bem organizado para SEO, o futuro está dizendo aí que é preciso também ter pessoas que se interessem pelo seu site, que conversem, que troquem, se conectem, utilizando o seu site, utilizando o seu conteúdo. Beleza? Para mais informações, acesse aqui o site do nãoeagência.com.br. Lembrando que com a gente você tem 14 dias
grátis para experimentar o SEMrush, que é uma ferramenta incrível, o grande canivete suíço dos analistas de SEO, beleza? A publicação completa sobre esse tema vai estar lá no site também, já vou colocar aqui na descrição o link. Então é isso, não esquece de curtir, comentar, ativar o sininho e compartilhar, beleza? Tchau, tchau, até a próxima.